Bom, pessoal, aqui são as atividades complementares, né? A gente vai começar com a semana 1, operações com notação científica. A ciência usa notação científica para simplificar números muito extensos, como esses dois valores aqui, que em notação científica ficam 3,45 vezes 10 à oitava e 1,53 vezes 10 à quinta, a menos 5. Mas como somar, multiplicar, dividir e potencializar números escritos dessa forma? Veremos agora como fazer essas operações em notação científica. Então, aqui nessa tabelinha aqui, ó, a gente tem essa tabelinha mostra para a gente como fazer as operações com notação científica, né? Como somar, multiplicar, dividir, fazer a potência, né? Então a gente vai ver uma por uma. A gente vai ver a expressão e os exemplos. Então, a notação científica. A forma da notação científica, a forma básica da gente escrever um número de notação científica é A vezes 10 elevado a N. Esse x aqui a gente pode trocar por um pontinho de multiplicação, tá? Onde A é um número real entre 1 e 10 e N é um inteiro, tá? O N é o expoente, que é um número inteiro. Então aqui alguns exemplos, aqui, ó. Esses números são muito grandes. Você não consegue trabalhar com eles estando desse tamanho. Então é bom a gente escrevê-los em notação científica para daí ficar mais fácil utilizá-los, porque esses números são tão grandes que eles nem cabem nos visores de alguns calculadores. Geralmente as calculadoras comuns elas têm 8 dígitos só no visor. Esse número aqui, ó, ele tem muito mais que 8 dígitos, né? Muitos números têm muito mais que 8 dígitos na sua representação. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? A gente transforma o número em notação científica e usa as operações para fazer as contas. E aí a gente não vai precisar de uma calculadora, né? Um, um, um visor gigante onde caibam vários dígitos. Então, com a calculadora de 8, com um visor pequeno, onde cabe 8 dígitos, a gente pode fazer as contas facilmente, depois de transformar os números em notação científica. Como que a gente faz isso? Esse número aqui, ó, para passar ele para notação científica, quando a vírgula não aparece é porque ela está no final. Ela está aqui no finalzinho, aqui no último zero. Esse número aqui ele é 25 milhões, né, e 100. Então aqui, ó, eu vou pegar a vírgula no final e vou andar com ela até ficar entre o 2 e o 5. E eu vou contar quantos dígitos eu caminhei com a vírgula. Então aqui, ó, geralmente eu vou andar de 3 em 3, tá? Para ficar mais rápido o cálculo. Aqui, ó, 3, 6, 7. Eu pulei 7 dígitos, né? Então, esse número em notação científica ficou 2,51 vezes 10 à sétima, onde esse expoente 7 aqui é o tanto de dígitos que eu andei com a vírgula. Como eu andei para a esquerda, na hora que eu fui transformar o número em notação científica, eu andei para a esquerda, o expoente ficou positivo, né? Esse número aqui, ó, 0,0000, né? Transformando em notação científica, eu vou pegar a vírgula aqui no início e vou levar até ficar entre o 8 e o 3. Porque 8,3 está entre 1 e 10, né? Para ser notação científica, o valor desse A aqui, ó, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, todos os números aqui, ó, eles estão entre 1 e 10 para estar em notação científica. Aí o expoente ficou menos 16. Por que ficou menos 16? Porque eu andei com a vírgula para a direita. Quando a gente anda com a vírgula para a direita, o expoente vai ficar negativo. E foram 16 dígitos aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15 e mais o 8, né? Então 16. Esse outro valor aqui, a vírgula está no final, né? Quando ela não aparece, ela está no final. Eu vou ter que colocar aqui depois do 7 aqui, né? Então vai ficar lá 3, ela está no final, vou pular todos os dias até chegar aqui no 7. 3, 6, 9, 12, mais 1 deu 13, né? Então foram 13 dígitos que eu pulei. Então ficou menos 7 vezes 10, em notação científica, ficou menos 7 vezes 10 elevado a 13. Então é assim que a gente escreve um número em notação científica, né? Fazendo essa parte real aqui ser um número que está entre 1 e 10. E o valor do expoente é o tanto que você anda com a vírgula. Se você anda para a esquerda, ele fica positivo. Se você anda para a direita, ele fica negativo. Agora aqui vamos ver como que a gente pode fazer continhas, né, só usando esses valores em notação científica. Aqui é a soma.
A vezes 10 elevado a n, mais ou menos b vezes 10 elevado a n, vai ser igual a mais ou menos b vezes 10 elevado a n. Eu só posso somar e subtrair potências, notação científica, com a potência e o mesmo expoente, com a mesma potência e o mesmo expoente. Então, 10 elevado a n, 10 elevado a n. Então, vou manter o 10 elevado a n e vou somar as partes, ou subtrair as partes reais, né? Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. 4 vezes 10 é 7, mais 5 vezes 10 é 7. Posso somar porque é a mesma base expoente, 10 é a sétima. Então, vai ficar, é só somar a parte real, né? O 4 e o 5. 4 mais 5, 9. Eu mantenho 10 a 7. Então, 9 vezes 10 a 7. Esse outro aqui, ó, aqui é uma subtração de duas notações científicas. Aqui eu tenho 8,5 vezes 10 a menos 5. E aqui 3,3 vezes 10 a menos 5. Como os expoentes, a base e os expoentes são iguais, que é 10 a menos 5, 10 a menos 5, então eu posso fazer a subtração. É só fazer a diferença das duas partes reais, o 8,5 menos o 3,3. Então vai dar 5,2 vezes 10 a menos 5. E eu mantenho a base 10 menos 5. Então, ok. Então eu somo ou subtraio desse jeito. Somando e subtraindo a parte real. Desde que a base e o expoente sejam o mesmo. Agora, multiplicação. Como que eu multiplico duas notações científicas aqui, ó? Eu quero fazer a vezes 10 elevado a m vezes b vezes 10 elevado a n. Isso vai ser igual a vezes b, ou seja, o produto das partes reais, vezes 10 elevado a n mais n, m mais n. Então, você vai multiplicar, quando você está multiplicando notações científicas, você multiplica as partes reais, aqui o a e o b, e soma os expoentes, m e n. Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó. Quero multiplicar essas duas notações aqui. Vai ficar 5 vezes 3, dá 15, né? O produto das partes reais. E soma os expoentes, o 7 com o 4. 7 mais 4, 11. Então, ficou 15 vezes 10 a 11. Aqui, ó, tá na forma de potência de 10, mas não tá em notação científica, né? Porque 15 não tá entre 1 e 10. Então, eu teria que andar com a vírgula, tinha que pular a vírgula depois do 15, eu teria que pular o dígito 5 andando para a esquerda. E isso, quando eu ando com a vírgula para a esquerda, uma casa decimal para a esquerda, o expoente tem que aumentar uma unidade, né? Então, ficaria 11 mais 1. Então, ficaria 1,5 vezes 10 a 12. Se eu fosse escrever notação científica. Eu não fiz isso aqui porque não tinha espaço aqui. Aqui tinha em cima, mas no de baixo não tinha. Então, eu não coloquei notação científica por questão de espaço. Mas lembra o seguinte, quando você anda com a vírgula para a esquerda, o tanto que você anda com a vírgula para a esquerda é o mesmo tanto que você vai aumentar em unidades que você vai aumentar no expoente. O mesmo tanto que você anda com a vírgula para a direita é o mesmo tanto que você vai subtrair do expoente, né? Porque você anda para a esquerda, o expoente aumenta. Você anda para a direita, o expoente diminui. Divisão. Como que eu divido duas notações científicas? Aqui, ó, eu tenho a vezes 10 elevado a m dividido por b vezes 10 elevado a n. Eu vou dividir as partes reais, né? A com b, e vou fazer o expoente de cima menos o de baixo, m menos n. Então vai ser sempre assim, o expoente de cima menos o de baixo, quando eu estiver dividindo duas notações científicas. É assim que a gente faz a divisão delas. Então vamos ver esses dois exemplos aqui. 35 vezes 10 a nona, que não está em notação científica, né? Porque o 35 é maior que 10, não está entre 1 e 10. Mas não tem problema aqui, porque aqui a gente só vai fazer... É um exemplo de como fazer a divisão, né? Então aqui, ó, vou dividir a parte real, que é 35 por 7. E vou fazer o expoente de cima menos o de baixo. Não pode esquecer. É o de cima menos o de baixo. Então vai ficar 9 menos 3, 6. 35 por 7 deu 5. Então ficou 5 vezes 10 a sexta. Esse outro exemplo aqui, ó. 6,24 vezes 10 a sétima. Está em notação científica, né? Porque 6,24 está entre 1 e 0, 1 e 10. E embaixo, menos 3 vezes 10 a menos, dividido por menos 3 vezes 10 a menos 5. Então, para fazer essa divisão aqui, eu vou dividir as partes reais, o 6,24 por menos 3, que vai dar menos 0,8, e vou fazer o expoente de cima menos o de baixo. Só que aqui, ó, tem que tomar cuidado. Tá vendo que ficou menos 7 menos menos 5? Por que que isso aconteceu? Porque o expoente esse expoente fora do parêntese aqui, ó, ele é o da fórmula, é o m menos n.
E esse expoente de dentro do parênteses aqui, junto com o 5, é o expoente da potência aqui embaixo, aqui, ó, menos 5. Aí menos com menos dá mais, né? Então vai ficar 7 mais 5, que vai dar 12. Então ficou menos 2,08 vezes 10 a 12. Potência, como é que eu faço potência de uma notação científica? Eu pego uma notação científica e elevo a um expoente. É desse jeito aqui, ó. A vezes 10 elevado a m, isso tudo elevado a n. O que eu faço? Fica a parte real elevada a n e multiplica esses expoentes aqui, ó, o m com n, o de dentro vezes o de fora. Então fica a elevado a n vezes 10 elevado a m vezes n. Então aqui, ó, vamos ver esses exemplos aqui de como fazer essa potência. Eu quero fazer essa notação científica aqui, 4,3 vezes 10 a 15 ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado. Toda essa notação científica é elevada ao quadrado. Então, pela regra, vai ficar 4,3 vezes 4,3 ao quadrado, né? Vai dar 18,49. E vou multiplicar esses expoentes dentro e de fora aqui, ó. 15 e o 2 vai dar 30, né? É como se eu estivesse distribuindo o 2 aqui, como se estivesse fazendo um chuveirinho. Fica esse 4,3 ao quadrado e fica 10 vai dar 15 ao quadrado, mas isso seria a mesma coisa que multiplicar o 15 e o 2, né? Então deu 30. Então ficou, só que esse número aqui, ó, não está em notação científica, né? Porque 18 não está entre 18,49 não está entre 1 e 10. Então eu preciso andar com a vírgula para a esquerda, eu preciso pular o 8, um dígito. Então se eu ando com a vírgula um dígito para a esquerda, tem que aumentar uma unidade no expoente, né? O expoente aumenta uma unidade, então 30 mais 1, 31. 1,849 vezes 10 é 31. Agora o exemplo de baixo. 3 vezes 10 a menos 7 elevado a 5. Eu vou, pela regra aqui, né? Essa notação elevada a quinta vai ficar o expoente 3 elevado a 5. Eu vou multiplicar os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a quinta vai dar 243. E multiplicando o expoente menos 7 vezes 5 vai dar menos 35. Então ficou esse valor aqui. Só que isso aqui está em potência de 10, mas não está em notação científica. A vírgula está aqui depois do 3. Para ficar em notação científica, eu tenho que colocar aqui entre o 2 e o 4, né, para ficar 2,4. Então, tem que andar duas casas decimais para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, o expoente aumenta, né? O tanto que eu andei para a esquerda, o expoente aumenta. Se eu andei duas casas para 2 dígitos, duas casas para a esquerda, o expoente vai aumentar 2 unidades. Então, 35 mais 2 vai dar menos 35 mais 2 vai dar menos 33. Então, ficou 2,43 vezes 10 a menos 33. Bom, onde que a gente usa tudo isso, né? Todas essas operações, qual que é a aplicação disso no dia a dia? Né? Alguém que vai se formar na faculdade, como que ele vai usar isso? Às vezes ele ficou no ensino médio estudando isso, pensando, para que eu vou usar isso, né? Quando ele chega na universidade, ele vai ver. Tanto que isso é importante para ele, na profissão dele, no dia a dia. Por exemplo, uma bióloga que estudou no ensino médio e às vezes não dava importância para isso, né? Achava que no ensino não ia precisar disso para nada. Né? Vou fazer biologia, não vou precisar de matemática. Vai precisar sim. Aqui, ó, um exemplo. Uma bióloga produz vacina com vírus enfraquecidos usando uma cultura de células especiais para reproduzi-los, ao serem atacadas por vírus normais. Pesquisando, ela descobriu que a quantidade de vírus enfraquecidos é dada por essa fórmula aqui, VE igual a VN vezes C dividido por 3 vezes 10 oitava, onde VE é a quantidade de vírus enfraquecidos, VN é a quantidade de vírus normais e C é a quantidade de células. Quantos vírus enfraquecidos VE ela obtém ao acrescentar VN igual a 200 mil vírus normais a uma cultura com C igual a 9 vezes 10 a 15 células. Então, isso aqui é o seguinte, ela tem uma cultura de células. Ela pega esses vírus, os vírus normais, e aplica nessa cultura de células. Né? Resumindo, ela aplica esses vírus normais nessa cultura de células, e como essas células são especiais, esses vírus eles vão usar essas células, eles vão invadir essas células e vão usar elas para se replicarem, para fazerem cópias deles, para se reproduzirem.
Só que como elas são células especiais preparadas, né, elas vão fazer cópias enfraquecidas desses vírus. Eles vão se reproduzir, mas os filhos, né, as cópias, sairão mais fracas, enfraquecidos, sem tanta força. Então isso pode ser usado para, né, fazer uma vacina. Então a pergunta é: quantos vírus enfraquecidos VE ela obtém ao acrescentar 200 mil vírus normais a uma cultura de 9 vezes 10 a 15 células? Então ela vai ter que usar trabalhar com notação científica para fazer essa conta, né? Então o que ela fez? A primeira coisa que a gente faz é separar os dados, as informações. Eu tenho aqui o VN, que é os vírus normais, que são 200 mil. Escrevendo em notação científica, fica assim, né? 2 vezes 10 a quinta. Andei com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Por isso que ficou vezes 10 a 5, né? E positivo porque eu andei para a esquerda. O C, que é a quantidade de células da cultura, é 9, já foi dado, né, em notação científica, 9 vezes 10 a 15. E o que ela quer é o VE, que é o número de vírus enfraquecidos. Então, vamos jogar na fórmula para ver o resultado que vai ser obtido. Aqui, ó, Vn é igual a 2 vezes 10 a quinta, vezes o C, que é 9 vezes 10 a quinta, isso tudo dividido por 3 vezes 10 a oitava. Vamos lá, como é que eu multiplico? A gente viu ali em cima como multiplicar números que estão em notação científica, né? Eu multiplico a parte real, o 2 vezes o 9, que vai dar 18, né? E somo os expoentes, o 5 mais o 15. Então vai dar 20, né? 5 mais 15 vai dar 20. Pronto, fiz a multiplicação em cima. Aí, agora eu vou fazer a divisão. E observe que tem a ordem, né? Não tinha como eu fazer a divisão antes de fazer a multiplicação. Sempre que você vai bater o olho na fórmula e você vai pensar, o que eu faço primeiro, né? Divisão, multiplicação. Aí você olhando com calma, você vai descobrir o que você tem que fazer primeiro. Você vai ver que quando você tenta fazer a divisão, você vê, não consigo fazer a divisão sem antes fazer a multiplicação. Então, tem que fazer a multiplicação primeiro. É assim que você descobre o que você vai fazer primeiro. Então agora eu vou fazer a divisão, né? De notação científica. 8 vezes 10 a 20, dividido por 3 vezes 10 a oitava. Então, lá as regras que a gente viu lá em cima, né? Aqui, ó, em cima aqui, ó lá, divisão. Eu divido a parte real e subtraio os expoentes, né? O de cima menos o de baixo. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Então vai ficar 18 dividido por 3, divisão da parte real, e o expoente de cima menos o de baixo. 20 menos 8. Então 18 por 3 dá 6, e 20 menos 8 vai dar 12. Então ficou 6 vezes 10 a 12 vírus enfraquecidos. Pronto, ela fez o cálculo lá no laboratório dela e descobriu quantos vírus ela vai ter, e sabendo essa quantidade de vírus ela vai poder saber quantas vacinas ela vai poder produzir, né? Então olha só a importância da notação científica, né? Então agora as atividades. Aqui na atividade 1 você vai fazer a mesma conta que a bióloga fez ali, né? Só que com alguns valores, a quantidade de bactérias e de vírus diferentes, mas a fórmula é a mesma. Vai proceder da mesma forma, usando as operações de potência de notação científica para calcular. Atividade 2 a mesma coisa. Você vai pegar os valores aqui, ó, o C, o DT, o DS, transformar em potência de 10, colocar na fórmula aqui, somar e depois dividir. Ok? Nem vou entrar em detalhes porque o processo é o mesmo. Você vai transformar em potência de 10, em notação científica, e substituir na fórmula e fazer. É bem semelhante ao probleminha aqui da bióloga, só que só a fórmula que é um pouquinho diferente, né? E na fórmula dela em cima é vezes e depois uma divisão. Essa da atividade 2 aqui, em vez de vezes, é uma soma. Mas assim, a divisão é do mesmo jeito que faz, né? A soma você sabe, olhando aqui em cima, você sabe que aqui, ó, tem um exemplo aqui de como fazer. É só você somar a parte real. Mas você só pode fazer a soma se a... Mas uma coisa importante aqui. Você só pode fazer a soma se a base e o expoente for igual, tá? Então, na hora que você for transformar aqui esses valores aqui, ó, DT e o DS em potente 10,
fique atento para deixar a base e o expoente dos dois com o mesmo valor, para daí você poder somar. Certo? Tá. Então agora vamos ver operações com frações. Como é que a gente faz operações com frações, né? Aqui eu tenho uma tabelinha onde eu tenho a expressão, exemplos, soma, multiplicação, divisão. Então vamos ver. Fração. Eu tenho o numerador e o denominador, né? Eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Aqui alguns exemplos de fração, né? 7 quintos, 4 sobre 12, 1 sobre, que é a mesma coisa que 1 sobre 3, né? Simplificando. Dividindo de cima, dividindo o 4 por 4 e o 12 por 4, dá 1 em cima e 3 embaixo, né? Quando você vai simplificar, você tem que dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo, né? E aqui, ó, eu tenho 5 dividido por 1. E é a mesma coisa que 5, ou seja, quando não tem nada embaixo de um número, é porque ele está sendo dividido por 1. Então isso aqui é a mesma coisa, né? Soma de fração. Como é que eu faço soma de fração? Quero somar duas frações. Aqui eu estou somando só duas frações, né? Mas você pode somar mais frações, seguindo o mesmo raciocínio. Eu tenho A dividido por B mais C dividido por D. Então aqui tem uma formulazinha mostrando como que a gente pode fazer isso, né? Aqui, ó, você multiplica os expoentes, né, para ser o numerador aqui, e depois o que você faz? Você divide pelo de baixo, pelo denominador, e multiplica o numerador. Ok? Então aqui, por exemplo, fica B vezes D dividido por B, corta B com B, fica D vezes A, que é A vezes D. Depois você divide, agora a próxima fração, né? B vezes D dividido por D, corta o D com D, sobra B. B vezes C. Então ficou BC, né? Somados, porque aqui antes era som, né? Mas se fosse menos aqui, ó, fosse a subtração de frações, aqui seria menos também na forma. Eu até deveria colocar mais ou menos, mas esqueci. Deveria ser mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Para representar a soma e a subtração. E o processo é o mesmo. Então aqui, ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu somar essas duas frações aqui, ó. Então eu multiplico os dois. Aqui, ó. Quando os dois números dos denominadores são pequenos, eu multiplico os dois e utilizo esse valor, tá? Não precisa preocupar muito não. Mas quando esses dois valores aqui são muito grandes, é bom fazer o MMC. Se alguém lembra do MMC aí, é bom usar o MMC para, ao invés de usar o 28, usar o MMC, que é um múltiplo, é o menor múltiplo comum. Aqui, ó. Aqui o 4 e o 7 são números pequenos, então eu não precisei fazer o MMC. Bastou eu multiplicar os dois e colocar coloquei o 28 aqui para fazer a conta. Mas se eles fossem muito, ao invés de 4 e 7 eu tivesse números muito grandes, seria bom fazer o MMC, porque daí do MMC você tira. Porque se você já está com dois números grandes, você multiplica, você vai ficar com um número muito grande. Vai colocar aqui no lugar do 28, onde estaria o 28, né? Então é bom fazer o MMC, porque o MMC te dá um número menor para você usar aqui no lugar do 28 e poder fazer a conta. Então como é que a gente faz a conta aqui, ó? Somar essas duas frações. 4 vezes 7, 28. Aí a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Aqui, ó, 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Depois, 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 10 dá 40. Aí depois somando os dois, porque eu estou fazendo uma soma aqui, né? 21 mais 40 é 61, dividido por 28. Então é assim que a gente soma frações, né? A gente divide pelo de baixo, a gente multiplica os denominadores, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Nem as setinhas estão indicando aqui, né? É assim que a gente faz. E lembrando que se os denominadores forem números muito grandes, se você quiser multiplicar eles e usar esse valor, pode ser, mas vai ficar uma conta muito grande. Por isso que é bom usar o MMC, tá? Se vocês se lembrarem, é muito fácil usar o MMC. Aqui, ó, multiplicação de fração. Então a gente viu em cima como é que soma, agora multiplicação. Como é que eu multiplico duas frações? Aqui, ó, A dividido por B vezes C dividido por D. É só multiplicar a parte de cima vezes a parte de cima, né? O A vezes C. E a parte de baixo vezes a parte de baixo. Denominador vezes denominador. B vezes D.
Então fica A vezes C e B vezes D. O de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ó, vamos ver esse exemplo aqui. 2 terços vezes 14 quintos. 2 vezes 14 dá 28 e 3 vezes 5 dá 15. Então o produto dessas duas frações aqui é 28 sobre 15. Agora divisão. Como é que eu divido duas frações? Aqui eu estou usando a divisão, mas em alguns livros vai aparecer o tracinho com dois pontinhos, né? Mas o raciocínio se ao invés dessa barrinha de divisão estiver aparecendo os dois pontinhos, você vai ter que cruzar ao invés de fazer o que eu estou fazendo aqui. Ó. Quando é a barrinha de divisão, aqui, ó, eu tenho a fração de cima, A sobre B, dividido pela de baixo, que é C sobre D. A divisão de duas frações, né? O que a gente faz para fazer essa continha de divisão? A gente conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo, né? Lá, C sobre D vira D sobre C. E aí multiplica. E aí a multiplicação é como a gente fez aqui em cima, né? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Mas isso aqui usando barrinha. Se ao invés da barrinha fosse essa barrinha do meio aqui, ó, fosse o tracinho de dois pontinhos, né, de divisão, aí você teria que cruzar as duas frações para chegar nesse resultado aqui, ó. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa divisão de duas frações aqui, ó. 6 quintos dividido por 10 sétimos. Eu vou conservar a fração de cima, que é 6 quintos, e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Vai ficar 7 décimos, né? Lá vou trocar o 10 e o 7 de posição, numerador e denominador. Aí agora eu vou multiplicar. 6 vezes 7, 42, e 5 vezes 10, 50. Então, interessante, né? Para fazer a divisão você tem que usar a multiplicação, né? Para concluir a operação de divisão. Mas é sempre assim que a gente faz a divisão. Lembrando que se estiver usando, ao invés da barrinha, o tracinho com os dois pontinhos de divisão, você tem que cruzar os valores para chegar nesse A sobre B vezes D sobre E. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó, uma continha. Quero calcular essa conta aqui, ó. Tá vendo essa conta bem... Parece complicada, né? Mas fazendo com calma a gente consegue. Eu tenho uma divisão, né? Em cima dessa divisão eu tenho uma subtração de frações e embaixo eu tenho uma multiplicação de frações. Vamos começar pela parte de baixo que é mais fácil. Multiplicação de fração. Aqui, ó, 3 vezes... Multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, de baixo vezes de baixo. 3 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12 e 10 vezes 5 dá 50, né? Pronto, a parte de baixo a gente multiplicou. Agora vamos na parte de cima, que é a diferença a subtração de frações. Tenho 5 meios menos 3 sobre 11. 3 dividido por 11. Então eu vou multiplicar, né, os denominadores 2 e 11, vai dar 22. Aí eu vou fazer aquele processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 22 dividido por 2 dá 11, vezes 5 dá 55. Aí depois 22 dividido por 11 dá 2. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Aí 55 menos 6 dá 49 sobre 22. Então eu parei aqui, né? Ó, divisão. Agora tenho que fazer a divisão de duas frações. Mas uma coisa aqui, ó. Antes estava 12 dividido por 50, né? Esse 12 dividido por 50 transformou em 6 dividido por 25. O que eu fiz? Eu simplifiquei, né? Por 2. Eu dividi essa fração 12 sobre 50 por 2 em cima e embaixo. 12 dividido por 2 dá 6. E 50 dividido por 2 dá 25. Eu fiz isso para a conta ficar mais fácil. Para diminuir a conta, né? Mas o resultado final vai ser o mesmo. Não vai alterar o resultado final. Então aqui, ó, divisão de fração. Então sempre que for possível, você simplifica a continha, tá? Lembrando que para simplificar você tem que dividir pelo mesmo valor o numerador e o denominador, de cima e de baixo. Então aqui, ó, divisão de fração. Eu conservo a de cima, que é 49 sobre 22, e multiplico pelo inverso da de baixo, que é 6 sobre 25, mas aí invertendo vai ficar 25 sobre 6. Agora eu vou fazer a multiplicação, né? 49 vezes 25 dá 1.225, e 26 vezes 6 vai dar 132.
Atividade 3, vocês vão fazer essas continhas aqui, né? Uma subtração, uma multiplicação, depois uma divisão, depois uma continha bem grande, que nem esse exemplo aqui, né? Propriedade distributiva. Agora a gente vai ver essa propriedade distributiva aqui. Como é que a gente vai fazer? Quando você tem a multiplicação entre duas somas, né? Você deve fazer o famoso chuveirinho, né? Aqui, eu tenho A mais B vezes C mais D. Então vai ficar A vezes C e A vezes D. E depois você faz o B vezes C e o B vezes D, né? Aqui, ó, setinha vermelha e setinha azul. Então ficaria assim, ó. A vezes C, seguindo as setinhas ali, ficaria A vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais B vezes D. Aqui um exemplo aqui, ó. Quero fazer... Isso aqui a gente usa mais quando tem alguma variável, né? É importante saber isso aqui para utilizar mais quando a gente tem alguma variável envolvendo a continha. Aqui, ó, 3x mais 4 vezes x menos 5. Vou fazer 3x, vou fazer o chuveirinho. 3x vezes x, depois 3x vezes menos 5. Deu isso aqui, né? Ó. 3x vezes x e 3x vezes menos 5. Depois eu vou fazer o 4 vezes x, que está aqui, e o 4 vezes menos 5, que está aqui, ó. Aí agora eu vou desenvolver isso aqui, né? 3x vezes x dá 3x ao quadrado. 3x vezes menos 5 dá menos 15x, né? E 4x é 4x, e 4 vezes menos 5 dá menos 20. Acabou a conta? Não. Ainda tem que somar as parcelas semelhantes, né? Então, eu posso somar só as parcelas semelhantes. As únicas semelhantes aqui, ó, é o 15x e o 4x. São semelhantes que eu posso somar. Eu não posso somar o x ao quadrado porque não tem nenhum outro... O 3x ao quadrado porque não tem nenhum outro número com x ao quadrado. Eu não posso somar o x, o 20, né? Porque não tem nenhum outro número aqui... Porque o 20, não tem o x com ele. Então, eu só poderia somar o 20 com algum valor que também tivesse sem o x. Então, os únicos valores que eu vou poder somar aqui é o semelhantes, o 15x e o 4x. Menos 15x com 4x vai dar menos 11x. Então, desenvolvendo toda a conta, né, ficou 3x ao quadrado menos 11x menos 20. Que é uma equação do segundo grau, né? Aqui, ó, o A, aproveitando, né, para relembrar. O A é 3, o B é menos 11 e o C é menos 20, né? Quadrado perfeito. Agora uma coisa muito importante é o quadrado perfeito. Que é quando você tem A mais B ao quadrado. Uma soma ao quadrado. É a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, né? Mas se é A mais B vezes A mais B, é a mesma coisa do chuveirinho aqui em cima, né? Então vai ficar A vezes A vezes B, depois embaixo B vezes A e B vezes B, né? Então aqui, ó, vai ficar A vezes B, mais B vezes A, mais B vezes B. Então, eu vou somar os termos semelhantes aqui, que ó, A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, então duas parcelas iguais somando dá 2AB. E B ao quadrado dá B ao quadrado. Então, no final aqui nós temos que A ao quadrado, A mais B ao quadrado é igual A ao quadrado mais 2AB vezes B ao quadrado. Ou seja, aquela historinha, né? Então, o A é o primeiro e B é o segundo. Então, o quadrado A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? Que a gente... Quadrado perfeito. Muita gente já deve ter decorado. Isso aqui é muito importante, viu? Decorar essa formulazinha aqui, ó. A mais B ao quadrado é igual ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui aparece em muitos problemas, tá? É muito importante, tem que gravar isso aí. Se você não conseguir gravar ela, grava a regra do chuveirinho, né? Que daí você, fazendo o chuveirinho, você chega nela. Daí você usa ela. Exemplo. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. 5x mais 3 ao quadrado. Olha lá. Vai ser o quadrado do primeiro. Ó, o primeiro é o 5x. E o segundo é o 3. Então vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o 5x, vezes o segundo, que é o 3.
mais o quadrado do segundo, que é o 3, né? Estou usando essa fórmulazinha aqui, ó. A ao quadrado mais 2 vezes a vezes b ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o a vezes b, primeiro vezes o primeiro pelo segundo, mais b ao quadrado, o segundo ao quadrado. Então agora vamos desenvolver. 5x ao quadrado fica 25x ao quadrado, né? 2 vezes 5x dá 10x, vezes 3 dá 30x, e 3 ao quadrado dá 9. Esse outro exemplo, 7x menos 8 ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro, que é 7x, né? Aqui, ó, 7x ao quadrado, e vai dar 49x ao quadrado. Vai ficar 2 vezes esse, que vai dar 14x, e vezes menos 8. Aqui, ó, 2 vezes 7x vezes menos 8, que vai dar menos 112x. E o quadrado do segundo, que é menos 8 ao quadrado, que vai dar 64. Positivo, porque negativo elevado a par, né? Não esqueçam. Negativo elevado a... Número negativo elevado a par, a expoente par, sempre vai ficar sinal positivo. O resultado vai ser sinal positivo. Então ficou uma outra... Geralmente sempre fica, quando tem uma variável, fica sempre uma equação de segundo grau, né, no final. Com A, B e C, né? Então vocês vão fazer a atividade 4, que é resolver essas continhas aqui, né? Usando o chuveirinho. Aqui, ó, nessa B que você tem 3 fatores, né? Você vai fazer de duas em duas, né? Você vai fazer o chuveirinho aqui com 3x, aí depois quando você terminar, você faz de novo com o x mais 2. Ok? Essa aqui, ó, tá o cubo. O que você faz? Você faz primeiro o quadrado perfeito, depois você pega 2, que é 2x mais 3, vezes 2x mais 3, vezes 2x mais 3, vezes 2x mais 3, né? Então o que você faz? Você faz 2x mais 3 ao quadrado, depois multiplica isso por 2, o resultado por 2x mais 3, fazendo o chuveirinho. E aí pronto. Certo? Existe a fórmula ao cubo, mas ela é muito complicada. É uma fórmula parecida com essa aqui, ó, do quadrado perfeito, só que ela é bem maior e muito complicada. Não é nem bom gravar ela, não. É melhor usar o chuveirinho. É melhor você usar o quadrado perfeito. E aí, como tem que multiplicar mais uma vez por 2x mais 3, né, você usa o chuveirinho depois. Okay? Ou usa o chuveirinho duas vezes para chegar no resultado final. Aí vocês vão fazer a atividade 5. Vocês vão ler aqui, montar a expressão e resolver. Ok? Depois aqui o Teorema de Pitágoras. Vamos ver o Teorema de Pitágoras. Bem, o Teorema de Pitágoras ele envolve um triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que um dos ângulos é 90 graus, o ângulo reto. É aqui nesse quadradinho aqui, essa quininha quadrada aqui, né? O triângulo de Pitágoras ele tem, né? Que, ó, a gente tem dois catetos e a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado, é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, sempre que você tem um triângulo retângulo, vale o Teorema de Pitágoras. É o que? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, se você levar os catetos ao quadrado e somar, vai dar exatamente o quadrado do valor da hipotenusa. Aqui, ó, em todo triângulo retângulo, ou seja, com um ângulo interno de 90 graus, vale o Teorema de Pitágoras que diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse teorema é um dos mais importantes da história, sendo utilizado em praticamente todas as ramificações da ciência. Esse teorema é muito importante, tá? Aqui, ó, atividade 1. Você vai usar o Teorema de Pitágoras para calcular a altura desse balão aqui, ó. Aí você já tem a altura do prédio, então falta esse pedacinho aqui, né? Ó, você vai usar o Teorema de Pitágoras para calcular esse pedacinho aqui. Daí você tem a altura total. Bem simples. Eu uso o Teorema de Pitágoras aqui para calcular esse pedacinho aqui, que é um cateto, né? E aí soma com a altura do prédio. Acabou. Atividade 2. Tem esses triângulos aqui, né? Só alguns deles é que são que tem 90 graus, ou seja, que são de Pitágoras, obedecem ao Teorema de Pitágoras. Então, para descobrir qual deles é 90 graus,
você vai pegar esses números aqui e vai pegar os catetos, levar ao quadrado, somar e ver se a hipotenusa ao quadrado é igual à soma deles, né? Você vai fazer uma conferência usando o teorema de Pitágoras. Se, né, aqui, ó, se essa fórmula aqui, o quadrado da hipotenusa for igual à soma dos quadrados dos catetos, então ele tem 90 graus, então ele tem 90 graus e vale o teorema de Pitágoras. Agora, se o resultado não for igual, então é porque ele não tem 90 graus e não vale o teorema de Pitágoras. Então você vai resolver desse jeito. Atividade 3, você vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Eu quero descobrir, aqui tem uma tirolesa, que é uma corda amarrada ligando os dois prédios. Eu quero descobrir o comprimento dessa corda. Então você vai pegar as medidas que já estão aqui. Aqui, ó, a distância dos prédios já está aqui, né? Que é o valor aqui. Aqui você consegue descobrir esse cateto aqui, ó, que é a distância do 5º ao 8º andar. Lendo o enunciado você descobre. E aí, usando Pitágoras, né, sobre os catetos, você acha o valor da hipotenusa, que é o comprimento da corda. Então, bem simples. Só usar Pitágoras. Teorema de Tales. O Teorema de Tales é o seguinte. Ele diz respeito a retas paralelas, né? Aqui, ó, sempre que duas retas quaisquer P e Q cortam transversalmente três retas paralelas R e ST, ou seja, que não se cruzam, são formados segmentos proporcionais com a mesma razão. Essas são algumas razões dadas pelo teorema. Eu tenho três razões que a gente pode tirar do teorema, né? Então aqui, ó, caracterizando o teorema, ele é válido sempre que eu tiver aqui, ó, três retas paralelas, né? O que são paralelas? Elas não têm ponto em comum. Se você for, né, seguir elas para ambos os lados, nunca vai ter um ponto em comum entre elas, por isso que elas são paralelas, ou seja, elas não se cruzam, certo? Essas retas aqui, ó, a R, a T e faltou a letrinha S aqui, né? Perdão, esqueci. E você tem também que ter duas retas cortando, né, essas três paralelas, a P e a Q. Essa P e a Q, elas podem ser... A posição delas não importa, elas podem ter qualquer posição, podem ser paralelas ou não, podem ser, se você cruzar, não tem problema. Então aqui, ó, vamos ver as relações. Aqui eu tenho segmentos, né? Que eu tenho o segmento AB, é a distância do A até o B. Tem o segmento BC. Então esses segmentos são essas distâncias aqui desses segmentos. Então se eu pegar o segmento AB dividido pelo BC, aqui, ó, AB dividido por BC, o resultado tem que ser igual ao segmento DE dividido pelo segmento EF, certo? O teorema garante isso, que se você fazer essa divisão de segmentos, você vai obter o mesmo resultado. Então, outra proporção, né? Aqui, ó. Se eu pegar o segmento AC dividido pelo AB, o resultado vai ser igual ao pegar o segmento DF dividido pelo DE. Né? O segmento que eu pegar de um lado, aqui na reta P, e dividir os segmentos que eu pegar daqui na reta P e dividir, se eu pegar os mesmos segmentos proporcionais na reta Q e fazer a divisão, tem que dar o mesmo valor. Essa é a proporção. Aqui, ó, a última proporção aqui, ó. Se eu pegar o segmento AC e dividir pelo BC, esse aqui, ó. Então, isso vai ser igual a eu pegar o DF, o DF não é semelhante ao AC, e dividir pelo EF. O EF é esse aqui, ó, que é semelhante ao BC do outro lado, na outra reta. Entendeu? Os segmentos semelhantes nas duas retas que você fazer a divisão, o resultado da divisão tem que dar a mesma proporção. Tem que ser igual. Se der valor diferente é porque provavelmente as três retas não são paralelas. Então não está valendo o teorema de Pitágoras, tá? Entendeu? Que se você fizer essas relações, usar essas relações para fazer algumas continhas e a divisão de um lado e a divisão do outro lado der valores diferentes, é porque as três retas não são paralelas, então não vale o teorema.
Ele só vale se as três retas forem paralelas. AR, AS e AT. A S que eu esqueci de colocar aqui, né? É do meio. Então, um exemplo aqui, ó. Vamos achar o valor de x acima. Ó, tá vendo aqui em cima tem um x aqui, ó. Aqui eu tenho que vale 3 aqui esse segmento, o segmento D vale 2, o EF vale 6, o BC vale x. Então eu quero descobrir o valor do x. E eu vou fazer a conta com duas dessas expressões aqui, essas proporções aqui, para vocês verem que dá o mesmo resultado. Então aqui, ó, vou usar a primeira proporção aqui e depois eu vou usar a segunda aqui, ó. Mas as três funcionam. Aqui. Então eu vou usar AB dividido por BC igual a DE dividido por EF. Esses valores aqui, ó. Se você voltar aqui, você pega os valores ali dos segmentos, né? Então aqui, ó, o AB vale 3 e o BC vale x. Aqui, ó. AB vale 3 e o BC vale x. Coloquei aqui e substituí. Depois vou pegar o DE. DE vale 2, né? E o EF vale 6. Lá, vamos lá ver. O EF vale 6. Então, substituir aqui. Pronto. Agora, eu quero o x, né? Lá, e o BC, que é o x, eu não sei quanto que é o x. Eu quero descobrir o valor do x. Então, aqui, ó. Fazendo a substituição, agora é só cruzar, né? Quando você tem uma fração de cada lado, para resolver você pode cruzar. Mas só quando tiver uma fração de cada lado. Então, cruzando aqui, ó, vai ficar 6 vezes 3, né? E x vezes 2. Assim. Aí 6 vezes 3 dá 18. E esse 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo, né? Então vai ficar 18. Tá vendo que eu deixei o x eu isolei o x do lado direito, né? Não tem problema. Pode deixar ele do lado de lá, não tem problema não. 18 dividido por, desde que ele esteja positivo, né? Então 18 dividido por 2 dá 9. Então lá, x igual a 9. Agora vamos resolver o mesmo, então x vale 9. Agora vamos usar uma outra proporção para ver que vai dar o mesmo resultado. Vamos usar essa aqui, ó. AC sobre AB e DF sobre E. Vamos lá. AC, quanto que vale AC? Aqui, ó, AC é o 3 mais o x, né? Aqui, ó, do A até o C é o 3 mais o x. Então vai ficar 3 mais x. Depois embaixo é o A dividido por AB, né? AB é o 3. Então 3. Depois em cima é o DF. Segmento DF. DF é do D até o F, então é 2 mais 6. Então, ó, coloquei 2 mais 6. E embaixo é o DE, que vai dar 2, né? Aqui, ó. DE é 2. Então, somando 2 com 6 dá 8. E eu vou cruzar, né? Eu tenho aqui, ó, uma fração de cada lado. Eu tenho uma fração de cada lado, eu posso cruzar. Então vai ficar 3 vezes 8 e 2 vezes 3x mais 3 mais x. Só que o 2 eu vou ter que distribuir, né? Vai ficar 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes x dá 2x. Agora eu tô com isso aqui então, 6 mais 2x igual a 24. E 3 vezes 8 dá 24, né? Eu cruzei. 3 vezes 8, 24. Então, eu tenho que descobrir o x. Então eu vou pegar o 6 e vou passar o 6 para o outro lado, né? Que ó, continuando a conta aqui. Lembra que toda vez que você troca um número de lado, né, de membro, né? Em relação ao igual, você tem que trocar o sinal, tá? Mais 6 vai ficar menos 6, ó. Ficou menos 6. 24 menos 6 deu 18. Aí então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 18 por 2 dá 9. Então, usei duas relações diferentes que deu o mesmo resultado. Isso é importante, tá? Porque às vezes você não consegue usar uma, mas você consegue usar a outra para calcular. Então, por isso é importante saber que você tem as duas opções. Então, aqui na atividade 4, você vai fazer isso. Você vai usar essas razões aqui, né? Você vai ver a mais adequada para você. Você vai comparar e ver qual que é a mais adequada. E vai usar aqui para descobrir o valor do x aqui, nesse probleminha, nessa atividade 4. Isso aqui é uma pracinha, né? A pracinha, ela tem uns meio-fios aqui que são feitos com blocos de concreto, né? Então aqui, ó, já foi feito esse pedaço aqui do meio-fio com 48 blocos, esse outro pedaço aqui com 12 blocos,
e esse outro pedaço aqui com 16 blocos. Falta esse pedaço de meio fio aqui com X blocos. Então você vai usar o teorema de Tales para descobrir quantos blocos faltam. Atividade 5 é semelhante, só que aqui em vez de uma pracinha, aqui é uma pracinha, né? Aqui, ó, a rua aqui, a outra rua de baixo. Essas paralelas aqui são aqueles canteiros que dividem para você atravessar a pracinha, né? Eles são paralelos, aqui, ó, uma ruazinha para você passar, um outro canteirinho, eles são paralelos. Então por isso que dá para usar Tales, né? E aqui não é uma pracinha não, parece, mas não é. Aqui são postes, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 postes. E aqui em cima eu tenho fios, ó, fio de telefone. Em cima do poste passa o fio de telefone e embaixo aqui no solo passa um fio elétrico. Então aqui, ó, aqui já tem 5 metros de fio elétrico, aqui tem 15, aqui tem Y metros de fio elétrico. Aqui em cima tem 16 metros de fio telefônico, aqui tem 8 e aqui tem X. Então falta descobrir o X e o Y, né? X fios telefônicos e Y fios elétricos. Então você vai usar Tales para descobrir. E você vai usar Tales como são dois valores, X e Y, você vai ter que usar Tales duas vezes, né? Duas vezes. Você vai ter que usar esses valores aqui, ó, para achar o X, né? Pode usar esses valores aqui, ó, 8, 5 e 15 e o X para achar o X. Aí calcula o X, depois você usa Tales de novo com esses valores aqui, ó, 8, 5, 16 e o Y para achar o Y. Pronto. Ok?